Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bacana estar aqui com vocês hoje. Separei um tema mega importante para a gente falar. Vamos falar aqui, pronto. Tô organizando tudo aqui para a gente poder falar sobre o curso de vendas, tá? Muita gente me pergunta sobre como funciona o curso de vendas, quais são os módulos, quais são as aulas, o que tem. Então hoje eu resolvi abrir essa nossa conversa aqui para falar exclusivamente sobre o curso de vendas. Gente, o que acontece? Não adianta ter um time de vendas se você não prepara esse time. Não adianta ter um time de vendas se você não dá treinamento para esse time. Não adianta achar que as coisas acontecem de forma óbvia. Da mesma forma que não adianta, gente, de coração, não adianta contratar uma consultoria para a sua empresa para que arrume todos os processos, que deixe tudo lindo, tudo maravilhoso, se o seu time não vai dar conta depois de seguir os processos, se o seu time não vai conseguir depois fazer com que tudo aquilo que foi organizado, pensado, aconteça. Então, gente, assim, não tem outra forma de você conseguir resultado a não ser que você consiga robotizar, automatizar 100% dos seus processos comerciais, que você consiga resultado sem o time saber o que precisa fazer, sem processo, sem estratégia, sem isso, assim, é impossível. Então é por isso que um dos pontos principais que eu trago é treinar o seu time é o que vai garantir o resultado. Por quê? Quando você treina o seu time, quando você oferece informações, quando você fala sobre comportamento, fala sobre processo, fala sobre técnica, fala sobre 1 milhão de coisas. Quando você começa a construir isso dentro de um método, dentro de uma metodologia, quando o seu time vai ficando mais maduro, vai entendendo mais o porquê os processos existem, eles vão entendendo mais sobre ferramenta, vão começando a aplicar técnica, ajustar as técnicas, isso vai garantindo que você tenha uma base muito mais sólida, que você consiga de fato trazer mais resultado. E aí, tendo um time bom, tendo um time que sabe que precisa melhorar a cada dia. E também tem outra coisa, não adianta fazer um treinamento com o time e ficar achando que vai resolver todos os problemas da empresa, porque a gente sabe que milagre ainda não existe, não é? E é por isso que eu desenvolvi esse curso, e ele tem um foco muito grande em atendimento focado em conversão, que não é aquele atendimento só para ser bonzinho, sabe? Do tipo, oi, tudo bem, bom dia. Não é só sorrir, não é só dar bom dia, boa tarde, boa noite. O atendimento, ele tem que ter o foco no próximo passo. E eu falo muito sobre isso dentro do curso, tá? Então eu tenho um foco muito grande no atendimento, no comportamento, no alinhamento de expectativa, no autoconhecimento. Eu já vou falar sobre cada um dos módulos, mas eu trago isso de uma maneira muito estratégica logo nos primeiros módulos, e conforme o profissional ele vai evoluindo nas aulas, conforme ele for avançando nos módulos, cada vez mais ele recebe ferramenta, cada vez mais ele tem acesso a técnicas específicas e cada vez mais ele vai amadurecendo na trajetória, tá? Temos 12 módulos no curso, 12 módulos dentro da metodologia, tá? Mas temos diversos outros módulos e outras aulas que elas entram como complementos ou como extras de toda essa metodologia, de todo esse método que eu desenvolvi e desses módulos também. Então são 12 módulos. E aí eu faço a entrega desses módulos, cada um módulo por semana. Então, a partir do momento que você entra para a turma, você já recebe o primeiro módulo, tá? Você tem o módulo de boas-vindas e o primeiro módulo do curso efetivamente, tá? Vamos lá. Por que ele é dividido em um módulo por semana? Porque eu preciso que você tenha tempo de aplicação de tudo aquilo que você vai ouvir. Você precisa ter o tempo para conseguir anotar, tá? Logo no começo do curso, eu já falo que você tem que ter o caderninho lá de lista to do e o caderno de ferramenta, de processo, onde você vai anotar tudo. Então é o seguinte, você faz o módulo,
finalizou o módulo, anotou tudo, e eu falo que precisa anotar à mão, tá? Fez a anotação, a parte seguinte, na mesma semana, você já começa a aplicar o método. Você já começa a aplicar a ferramenta, você já começa a avaliar se você tem resultado, como é esse resultado, o que você conseguiu, o que não conseguiu aplicar, como você melhora esse resultado. Então você já tem tudo isso logo na primeira semana. E aí, segunda semana, lembra que eu falei que você precisa ir amadurecendo, você precisa ir incorporando no decorrer do curso? Então é por isso, segunda semana você recebe o segundo módulo e é a mesma coisa. Você vai anotar lá no seu caderno de atividades, aplica, avalia, estrutura e ajusta para que na terceira semana você já tenha conseguido aplicar o que você ouviu antes, entendeu? Então por isso que são 12 módulos e você recebe um módulo por semana, tá? Você recebe um módulo por semana, então durante 12 semanas você tem atualização de módulo, atualização de conteúdo, tá? E toda semana você também recebe um e-mail de lembrete que o módulo já está disponível. Então é bem importante que você consiga tirar esse tempo para fazer o curso, tá? Ele não é um curso que você vai ficar pendengando, vamos usar essa expressão aqui, pendengando, sabe aquela coisa de, ai, não sei, ai, que... Não é. Ele é absolutamente prático, ele é um curso prático. Você aprende, pratica e avalia, tá? Agora vamos entrar já para falar dos módulos. Olha só, eu acabei de ver aqui. Como eu vou atualizando sempre, eu faço várias mentorias ao vivo também com os alunos, eu vou acrescentando no curso. Nesse momento, estamos já com 128 aulas. É aula pra caramba, né? 128 aulas. Muita gente pergunta qual a duração dessas aulas. Vamos lá. Dentro do método, dos 12 módulos, nós temos aulas que vão desde 2 minutos de aula. Gente, tem coisa que não precisa ficar enrolando. Eu não preciso ficar enrolando com vocês um conceito que vocês precisam já conseguir colocar em prática. Então, o que eu faço? Se em 2 minutos eu consigo já passar a informação para vocês e eu sei que vocês vão conseguir aplicar, não tem por que ficar enrolando, tá? Eu sou super assim, eu otimizo o tempo, eu não gosto de enrolação, eu vou direto ao ponto, eu demoro quando o conceito precisa ser esmiuçado, quando ele tem muitas vertentes ou quando a ferramenta ela requer mais cuidado, mais detalhamento na explicação, tá? Então a gente tem aulas que vão desde 2 minutos até aulas de 25, 30, tá? Agora, as mentorias e as aulas extras, aí essas têm um tempo muito maior, elas vão de 30 minutos até 2 horas, tá? Então depende do tema, do que tem extra conteúdo, mas o método em si, as aulas são entre 2 e 30 minutos, tá? Então não fiquem aflitos com esse número de aulas, porque dá sim para fazer em 12 semanas tranquilamente, assim, tranquilamente real, tá? Dá para fazer, já apliquei muito esse método e os alunos acompanham, então é possível, tá? Não se assustem. Então nós temos 128 aulas hoje, tá? Porque a cada novo conteúdo, a cada novidade eu coloco mais aulas para vocês. Então, quando você recebe o seu acesso, funciona assim. A plataforma ela é toda integrada, tá? Então, a partir do momento que você vai lá, faz a compra, faz seu cadastro, sua matrícula no curso, você já recebe imediatamente no seu e-mail todos os dados de acesso. Qual que é o link, onde você acessa, já tem o passo a passo lá, tudo certinho, tá? Geralmente é muito simples, quase ninguém tem dificuldade com isso. Quando você recebe esse e-mail de confirmação da plataforma, é tudo automatizado, tá, gente? Não sou eu que vou lá e libero, nada disso, tá? A plataforma já faz tudo sozinha. Quando você recebe esse e-mail, você já tem acesso à primeira etapa, que é a etapa de boas-vindas. E olha só o que você já recebe, tá? Tem a aula de boas-vindas, obviamente. Você tem a transmissão da aula que eu fiz sobre playbook de vendas, gente. A aula, assim, essa é uma aula comprida, essa é uma aula que tem, acho que 2 horas, se eu não me engano, e você já recebe o template, você recebe o documento do playbook de vendas. Então, você vai ter a base
para construir o seu playbook de vendas. Você já acessou, já assiste essa aula do playbook e já tem o material que você pode imprimir. Eu particularmente gosto muito de imprimir esses materiais e depois eu vou ajustando aqui, porque ele é um template, você usa como base para montar o seu playbook de vendas, tá? Mas assim, gente, tudo que tem lá já é, olha, 70% do seu playbook. Depois é só colocar os seus processos, colocar as suas particularidades da empresa, que o negócio, ó, ficou muito legal, tá? Eu conto um pouco da minha trajetória, quem eu sou, minha experiência, o que eu já fiz, o que eu não fiz. Então eu já explico isso logo de cara, tá? Além disso, o que você já recebe? Você recebe a Maratona Vendedor de Resultado, onde eu fiz 3 aulas com duração de 1 hora cada uma, que eu falei sobre prospecção de cliente, fechamento, condução comercial, tudo isso você já tem acesso na hora que você acessa, na hora que você clica no e-mail de acesso ao curso, tá? Você recebe o workshop de metodologia ágil e recebe a gravação da mentoria de contratação do time comercial. Essa aqui é bastante focada para as lideranças, mas eu explico passo a passo de como contratar o time comercial. E também você já tem acesso ao Mind Map, ao mapa mental, que eu coloquei o passo a passo de como você faz o processo de contratação do time comercial. E eu explico por que você não tem que esperar abrir vaga para iniciar o seu processo de contratação do time, contratação de novos talentos, tá? Tô toda descabelada, gente, não sei o que aconteceu hoje, mas tudo bem, acontece. Vamos lá, isso tudo você recebe imediatamente, tá? Além do primeiro módulo, que eu chamo de início da jornada. Olha só, nesse módulo, primeiro eu explico quais são os nossos combinados, eu falo sobre o nosso caderno, eu falo sobre a atenção, eu falo sobre tudo que você precisa para que não seja mais um curso. Gente, não é para ser um curso que você vai comprar e não vai fazer. Se for para fazer isso, eu prefiro que você não entre para minha turma, tá? Se você vier para a turma, é para você fazer, é para colocar em prática, porque só a prática traz resultado. Conhecimento, informação, você tem aí um monte. Agora, o que você vai fazer com ela é o que vai garantir o seu resultado. Então, por isso que a segunda aula do primeiro módulo já é a aula de combinado. E aí, são 12 semanas que você tem de combinado comigo. A gente tem ali, ó, um combinado que não pode ser quebrado, tá? Em seguida, eu falo da aula do fator gente boa. Ela é baseada num livro que fala sobre qual a importância de ser gente boa no teu resultado profissional e pessoal também. Essa é uma aula muito legal. E depois eu falo sobre os livros que todo profissional de atendimento deve ter. E eu falo atendimento porque eu falo com recepção, com suporte, com vendedor, com todo mundo que trabalha com pessoas. Então, eu falo aqui quais são os livros, eu faço um resumo de cada um deles que todo profissional de atendimento deve ler, tá? E também tem 2 presentes aqui nesse módulo, que eu não vou dizer quais são, mas são 2 presentes que tem a ver com esse conteúdo que eu trouxe, que só isso aqui já paga o curso, ó, muito, tá? Então vamos lá, esse é o primeiro módulo. Tudo que eu falei até agora, gente, vocês já recebem a partir do momento que a matrícula é confirmada, tá? Aí, vamos para a nossa segunda semana. Na segunda semana, você entra no módulo 2, que é um módulo que eu trago muita coisa sobre o mindset de alta performance e o conceito VIP, o conceito Very Important Person. Como você consegue mostrar para os seus clientes que eles são pessoas muito importantes e como você consegue ter um atendimento de alto nível, de alta performance com esses seus potenciais clientes e com quem já é cliente também. Então eu trago tudo isso, tá? Na aula 2, eu falo sobre um olhar para os diferentes mercados. Por quê?
Porque são vários mercados que se comportam de formas diferentes, estão em níveis de maturidade diferentes também. Então eu trago um olhar para quando você for em um restaurante, quando você for em um hotel, quando você for a uma loja, o seu olhar, ele já muda completamente depois dessa aula. Você nunca mais vai conseguir ir até um restaurante do mesmo jeito, gente, eu garanto. Depois dessa aula, vocês já vão com o olhar de consultores. É inacreditável como isso muda a forma de você se relacionar com os locais, com os ambientes. E isso tudo vai fazendo parte do mindset, do modelo mental focado em resultado, focado em estrutura, em estratégia, tá? Na aula 3, eu falo sobre a diferença na percepção de preço e de valor. Eu brinco até o exemplo. Essa caneta aqui, ela deve custar uns R$2, tá? Qual é a função da caneta? Escrever em algo, não é? É escrever, anotar algo que eu tô pensando. Essa caneta de R$2, ela tem exatamente a mesma função que uma caneta Montblanc que custa R$20.000. Ou seja, a função ela é exatamente a mesma. Por que diabos uma caneta vai custar 20 mil, 5 mil, R$1.000? Se eu vou conseguir escrever do mesmo jeito. Então eu explico esses conceitos nessa aula, é muito legal, é muito legal. Na aula 4, eu falo sobre o capricho está no detalhe e eu explico como o detalhe pode fazer a diferença nessa caneta que custa R$2, dessa caneta que custa R$1.000, R$2.000, tá? Em seguida, todo módulo tem aula prática, tá? Todo módulo tem lição de casa, todo módulo tem estrutura que você vai precisar aplicar. Então, nessa aula 5, aliás, inverti. Na aula 5, eu falo sobre grandes ideias que custam pouco ou quase nada. Eu mostro por que você não precisa investir rios de dinheiro para ter um atendimento de excelência. E na aula 6, aí sim é onde a gente tem a etapa prática, onde você consegue colocar em prática tudo que você viu em relação a esse módulo, tá? Na aula 7, gente, eu falo sobre inteligência emocional, porque é fundamental que você tenha a sua emoção sob controle e que mesmo em um momento de negociação, em um momento onde você precisa fazer algo que vai além da normalidade, aquele momento onde você está ansioso por conta da meta, aquele momento que você não está conseguindo trazer esse cliente para o seu lado, quando você tem inteligência emocional suficiente para olhar para a situação e pensar de forma racional e estratégica, o seu resultado melhora. Então, eu trago muito essa coisa de mindset, comportamento, estrutura e estratégia, tá? Sempre com ferramenta também. Depois, na aula 8, eu falo sobre as características de um profissional de atendimento. Tem até um checklist onde você coloca as suas características, o que você tem e o que você não tem, tá? Então dá para fazer, isso é bem legal. Na aula 9, eu falo sobre o que é um excelente atendimento ao cliente, tá? Falo sobre tudo isso e a aula 10 eu faço o fechamento do módulo, que vocês vão entender por que os módulos têm fechamento também, que é uma parte bem importante, tá? O curso, ele é 100% online. Eu ainda não sei, com o passar do tempo, como que a gente vai conseguir se encontrar. Eu quero fazer um evento com todos os alunos presencial, mas claro que depende de muitos fatores, mas vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, esse curso, ele é 100% online, tá bom? Em seguida, temos também 2 presentes no módulo 2. No módulo 1 você recebe 2 presentes e no módulo 2 também tem 2 materiais extras que eu coloco, que eu denomino aqui, né, nos módulos, tá? Tem mais 2 que eu também não vou falar o que é. Só de material extra aqui, gente, vocês não têm ideia. Vamos lá. No terceiro módulo, é o módulo de autoconhecimento. Esse aqui é um módulo, gente, assim, que muda jogo para quem faz o curso, tá? Muda jogo, porque assim, eu vejo muita gente ainda trabalhando sem propósito, por exemplo. Eu vejo muita gente trabalhando para ganhar dinheiro só. Trabalhando, ficando nervoso, acordando na segunda-feira do tipo, ai meu Deus, eu preciso de trabalhar, inferno, sabe? Então, isso aqui já tem uma mudança. Por quê? Eu não falo como que você vai acordar mais feliz para trabalhar, mas eu vou te dar ferramenta para você descobrir o que de fato te motiva.
para que você tenha coragem suficiente de assumir isso e tomar a rédea da sua carreira. Então, esse módulo aqui é Game Change para profissional, tá? Então, vamos lá. Aula 1 do módulo 3, eu falo sobre propósito e significado. Eu falo do porquê você deve vestir a camisa da empresa. Mais do que ter bons líderes, esse módulo aqui, eu falo sobre como ser um bom liderado. Como ser uma pessoa que as pessoas valorizem. Porque muita gente fala assim, as pessoas não me valorizam. Eu trabalho tanto, mas ninguém me dá valor. E nesse módulo eu explico por que isso acontece e como você muda esse jogo, tá? Então, módulo 3, gente, fala muito sobre isso, tá? É bem voltado para a pessoa em si, para o profissional, para a carreira, para aquilo que você busca. Na aula 3, eu falo sobre o autoconhecimento, a importância, para que ele serve, mas olha só, eu não sou nada romântica, tá? Não tem nenhum Buda aqui, não tem essa coisa de você se concentrar, de você ficar fazendo meditação, não é nada disso, gente. Quando eu falo sobre autoconhecimento, é você entender o que você tem de bom, o que você tem de ruim, quais são os seus potenciais e como você elabora estratégia para alcançar o seu melhor, tá? Não tem nada disso, não, dessa coisa meio etérea, romântica, não. É 100% mão na massa, tá? E aí, na aula 4, eu trago uma ferramenta onde você coloca quais são suas forças, quais são suas fraquezas, e eu já falo, esse aqui é um curso para quem está preparado para mudar jogo, tá? Porque se você olhar para uma ferramenta dessa e falar, depois eu faço, sabe o que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Então esse curso é para quem está preparado para se encarar e olhar e falar, não, agora é comigo, sabe? Autorresponsabilidade, também falo sobre isso no curso. E eu trago essa ferramenta onde você fala sobre suas forças, suas fraquezas, onde eu trago o olhar refinado para as oportunidades que talvez você não esteja enxergando, ou para as ameaças, o que faz as pessoas não te valorizarem, tá? Então tem tudo isso. Na aula 5, eu falo sobre estratégia e plano de ação. Tudo é plano de ação. Não adianta nada você ter a consciência de algo e não fazer nada para mudar, tá? Então, é plano de ação, prática. E aí, na aula 6, gente, essa é uma ferramenta, assim, que eu trago sempre. É o mapa de alta performance. Porque todo vendedor, todo profissional, em qualquer área, precisa ter um mapa de alta performance e eu ensino e eu entrego a ferramenta aqui desse mapa porque ele vai se tornar o seu melhor amigo daqui para frente. Depois que você fizer esse curso, você não vai conseguir falar sobre outra coisa que não seja o mapa de alta performance. Você não vai mais viver sem ele. Você vai entender exatamente do que eu tô falando. E aqui tem um presente também no módulo 3. Esse é um material extra que, assim, é bem legal, tá? Aí, a gente vai lá para o módulo 4, onde eu falo sobre compromisso e comportamento de sucesso. Na aula 1, eu falo sobre a introdução ao comportamento para o sucesso. Por exemplo, eu já falo que se você busca um cargo de presidente de uma empresa, de uma multinacional, o que você precisa fazer para alcançar esse cargo? Será que é só estudar? Será que é só fazer um MBA, uma faculdade? Eu trago tudo isso nessa aula e aí vocês vão entender o que é o comportamento de sucesso, tá? Na aula 2 eu falo sobre a zona de conforto. Na aula 3 eu falo qual o perfil ideal de um agente de atendimento profissional. Na aula 4 eu falo sobre conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para um profissional de atendimento e vendas, tá? Eu falo mais direcionado porque, de fato, ele é um curso focado em vendas, apesar de qualquer profissional poder fazer. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de profissionais dos mais diversos segmentos e áreas de atuação fazem esse curso, mas o foco dele é direcionado para a captação de mais clientes, tá? E atendimento. Então, eu trago conhecimento, habilidade e atitude. E material extra tem tá? Tem aqui, um presente para vocês nesse módulo 4. Agora, vamos para o módulo 5. Polêmico! Esse é um módulo que eu gosto bastante, tá? Eu falo sobre imagem e postura de alto padrão.
Eu falo sobre qual a imagem você passa, qual a imagem que você quer passar. Eu falo sobre esse primeiro encontro, esse primeiro olhar, esse primeiro contato que as pessoas têm com você. O que isso representa? E como você consegue ajustar essa sua imagem de acordo. Então, a nossa aula 1, eu falo sobre a introdução à imagem e postura. Na aula 2, sobre qual imagem você passa. Na aula 3, eu explico como ter uma imagem de sucesso de fato. Na aula 4, eu falo sobre elegância. Gente, por incrível que pareça, e eu não tô sendo aqui princesa da Inglaterra, não é esse conceito não, tá? Mas eu falo sobre a elegância, tanto no comportamento como no trato com as pessoas. Não é a elegância formal para que você saiba comer com 25 talheres e se você deve beber algo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Apesar de ter aula bônus para isso também, eu falo sobre essa elegância que é no trato com as pessoas. É essa elegância de deixar a sua marca. Tá? Não tem nada a ver com essa coisa de conseguir jantar com a rainha da Inglaterra, tá? Não tem nada a ver com isso. Na aula 5, olha só que interessante, eu falo sobre como a sua postura, ela impacta as pessoas. E muitas vezes você perde venda, você perde oportunidade de negócio, você perde oportunidade de crescimento profissional por conta da sua postura. E eu falo disso nessa aula. Eu falo sobre você estar sendo observado o tempo todo na aula 6. Na aula 7, eu falo sobre boas maneiras. Olha só, eu falo sobre boas maneiras, como você se comportar. E um ponto interessante, gente, é inacreditável como quando você sabe como se comportar no social, você tem mais segurança para conseguir cumprir o seu objetivo. Funciona mais ou menos assim, ó. Imagina que você vai chegar em uma festa que você não conhece ninguém na festa. Como você vai se comportar? O que você tem que fazer? Quais são as estratégias que você vai utilizar? Será que você vai ficar lá no cantinho, acuado, se sentindo mal? Ai, meu Deus, não conheço ninguém? Ou será que você consegue ter recursos para que você se sinta confortável naquela festa? Tá vendo que interessante? Não disse para que você precise encontrar alguém na festa, para que você precise, nada disso. Mas é para você conseguir ficar confortável, independentemente da situação. Então eu trago isso nessa aula, tá? E nessa aula aqui, nós temos 3 presentes. 3 aulas extras que vão além dessas que eu já comentei com vocês. Eu também não vou falar quais são, porque, gente, esses materiais extras que eu coloquei aqui são muito legais. Só eles já valem mais que o valor do curso, tá? Vamos lá, módulo 6. Eu falo sobre a arte da comunicação. Na aula 1, eu falo sobre primeira boa impressão. Na aula 2, eu falo sobre hospitalidade. Nora, você tá louca? Que hospitalidade tem a ver com venda? Gente, hospitalidade é uma matéria muito relevante, geralmente no setor hoteleiro. Eles aprendem muito sobre essa coisa de hospitalidade, como fazer a pessoa se sentir bem, como cuidar, tudo isso. Então eu trago esse conceito traduzido com o foco comercial, com o foco no atendimento de alto padrão focado no próximo passo. Então, tudo isso eu traduzo para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia os conceitos e as ações de hospitalidade para o nosso cliente, para o nosso dia a dia. Na aula 3, eu falo sobre os gatilhos de comunicação. Na aula 4, eu falo sobre escuta ativa. Eu falo não. Na verdade, tem uma convidada muito especial, que é uma jornalista, e ela fala sobre a escuta ativa e como isso pode trazer benefícios para o seu dia a dia. Em seguida, essa aula é muito legal. Eu falo sobre postura nas redes sociais. Essa aula é muito bacana, ela é muito divertida até. Na aula 7, eu falo sobre networking, a importância do networking, como fazer networking, como ter uma ferramenta de networking e como se utilizar desses conceitos para conseguir alavancar resultado. Na aula 8, eu falo sobre o celular de $1 milhão. Essa teoria aqui é muito legal. Já falei em algumas lives aqui, mas é muito legal. É como você consegue ter um celular de $1 milhão. E eu explico isso nessa aula, tá? E aqui
tem um presente, um material extra nesse módulo, tá? Vamos lá para o módulo número 7. Esse módulo, a parada já vai ficando mais sinistra. Já vai ficando mais profundo, as ferramentas já são mais desenhadas, você já entendeu várias questões comportamentais e agora você começa a partir para uma ação muito mais direcionada, tá? É um conteúdo mais denso e é um conteúdo mais prático e que você vai conseguir avaliar de uma forma muito rápida, tá? Essas aplicações. Então vamos lá. O módulo 7, eu falo sobre compromisso e resultado. Na aula número 1, eu faço a introdução aos indicadores de performance, o que são indicadores, para que eles servem, o que a gente precisa avaliar, por que precisa entender os indicadores. Muita gente ainda tem muita dificuldade com isso, então eu trago isso nessa aula de uma forma bem clara, tá? Na aula 2, eu falo sobre reuniões produtivas, porque ninguém merece ficar horas em reuniões que não servem para nada, né? Então eu te ensino isso. Se você é líder, você vai entender o passo a passo na construção de uma reunião produtiva. Se você é participante, se você não é a pessoa que vai tocar a reunião, você vai aprender como ajudar quem está tocando a reunião e fazendo com que ela seja muito mais produtiva, tá? Na aula 3, eu falo sobre reunião de japonês. É um termo carinhoso para falar sobre as reuniões que acontecem durante o dia a dia comercial, durante o dia a dia e por que elas são tão importantes, esse contato direto. Em seguida, eu falo sobre feedback. Como você vai aprender a dar feedback? Gente, feedback não precisa ser negativo. Isso é algo que a gente precisa entender. E por que quando alguém corrige algo que você fez, e muitas vezes você se sente mal? Será que foi a forma? Será que foi o que foi dito? Será que você não está preparado para receber? Será que você ainda não está maduro o suficiente, entendam isso no bom sentido, para conseguir identificar isso como uma oportunidade de crescimento? Quando alguém corrige o seu comportamento, quando alguém corrige algo que você fez, pode ser uma grande chance de crescimento. Assim como quando você corrige alguém, você precisa saber como fazer isso com o foco em ajudar, não com o foco em criticar. Gente, é sempre pensando no que melhor a pessoa consegue a partir daquilo que você disse. Em seguida, eu falo sobre, na aula 5, os indicadores com olhar para a equipe. Na aula 6, eu falo sobre os indicadores com o olhar para o cliente. E na aula 8, eu falo sobre os indicadores com olhar para o negócio. Então, você profissional, você precisa ter um olhar sim para a equipe, para a sua equipe, para você mesmo, para o cliente e para a empresa como um todo. E na aula 9, eu falo sobre cliente fiel. E por que o cliente fiel ele paga mais e paga melhor, tá? Na aula 8, eu falo sobre metas, que eu sei que é um grande desafio aí para muita gente, não é? E nesse aqui você tem também um presente no módulo. Todos os módulos têm pelo menos um presente, tá? Em seguida, gente, no módulo 8, eu falo sobre tecnologia. Já tá na hora de parar de achar que as coisas vão voltar ao que eram antes. Gente, o orelhão com ficha, não acredito que vai voltar. A internet não vai acabar. Então, como que a gente utiliza isso a nosso favor? Como que a gente utiliza de forma a melhorar os nossos resultados? Conseguir enxergar a tecnologia como um aliado, como algo que vai além, como algo que está ali para ajudar e não para prejudicar ou para deixar os processos mais difíceis. É completamente o contrário, tá? Então, ó, no módulo 8, na aula 1, eu falo sobre por que usar a tecnologia. Na aula 2, gente, eu falo sobre funil de vendas, tá? Mas não é do jeito que você vê por aí, tá? É de uma forma muito focada, muito assertiva, onde você vai conseguir colocar em prática e montar o seu funil de vendas real. Na aula 3, eu falo sobre CRM. Como você utiliza o CRM, quais são os CRMs, para que ele serve, por que você tem que registrar o que você faz no seu dia a dia. Parece óbvio, mas não é. E eu entendo a dificuldade de utilizar isso no dia a dia. Gente, eu tenho mais de
15 anos de experiência nas áreas de aquisição de cliente. Mais de 15 anos, eu já vivi tudo isso aí que vocês passam por, como que faço régua de relacionamento com o cliente, que momento eu falo com o cliente, que mensagem que eu mando, o que eu tenho que fazer, então tudo isso eu explico nas aulas, tá? Em seguida, na aula 4, eu falo sobre redes sociais, na aula 5 eu falo sobre gestão do tempo, e eu acho que eu confundi aqui, a hora que eu escrevi o módulo eu mudei aqui o número das aulas, depois eu ajusto, tá? Quem é meu aluno aqui, depois eu ajusto isso. Mas a próxima aula é gestão do tempo, como você organiza seu tempo, e a próxima aula é sobre reuniões online, que tem uma grande diferença em relação às reuniões que você faz presencialmente e às reuniões que você faz online. Então eu trago isso de uma forma bem didática e estruturada, tá? E tem um presente aqui como material extra para vocês. Vamos lá, módulo 9. Esse aqui o bicho pega. Gente, mas o bicho pega muito. Módulo 9 eu falo sobre estratégias de aquisição de clientes, tá? Lembra que eu falei que você vai evoluindo a cada módulo, a cada semana, você vai evoluindo e os conteúdos vão ficando mais densos e você vai tendo cada vez mais responsabilidade? Pois é, olha só. No módulo de estratégias de aquisição de clientes, eu trago na aula 1, e-mails efetivos, aula 2, comunicação não violenta, e vocês precisam entender o que é isso. Eu vou trazer só um exemplo, tá? Imagina só que uma pessoa é um aluno de academia, vou usar esse exemplo aqui. A pessoa é um aluno de academia e faltou durante uma semana inteira. Essa pessoa faltou 2 semanas. E aí, o momento que essa pessoa, ela chega na academia para voltar a treinar, alguém olha para ela e fala assim: nossa, você faltou 2 semanas, o que aconteceu? Gente, quando você faz isso, você pode acabar com todas as chances dessa pessoa voltar. Olha que louco. Por quê? Porque você julgou, você se dirigiu a ela apontando um erro, uma falha, algo que talvez ela não se orgulhe. Olha que diferente se nessa mesma situação, a hora que ela chega, a pessoa vira e fala: oi, que bom que você veio hoje, e aí, como é que estão as coisas? Me conta, tava te esperando. Entendeu como muda? Então eu trago esses exemplos, esses conceitos sobre comunicação não violenta e como você ajusta aquilo que você fala no dia a dia, tá? Em seguida, na aula 3, eu falo sobre gatilhos mentais. E aí, gente, vocês vão entender de verdade como aplicar gatilho mental, gente. Tá bom? Como aplicar. O que é? Para que serve? Gatilho mental não é só falar assim: hoje é sua última chance de comprar. Hoje é o último dia de desconto. Gente, vai muito além. Mas vai muito além. E eu explico tudo isso no curso, tá? Na aula 4, eu falo sobre como você identifica os seus clientes, como você entende o seu cliente, como você se conecta com ele, como você sabe quem é quem. Gente, se você faz a venda, por exemplo, para um diretor de empresa e você está falando naquele momento com um consultor comercial, mas você precisa chegar lá no diretor de vendas, o que você tem que fazer? Eu explico, não é ignorar a primeira pessoa que você está falando, mas é como você conseguir meios para alcançar esse diretor, tá? Então eu explico tudo isso. Na aula 5, gente, eu trago uma técnica que eu aprendi com uma empresa do Vale do Silício. É a técnica chamada Talker. É uma técnica que alinha o passo a passo da comunicação assertiva e do engajamento, tá? Não vou falar sobre ela aqui, mas porque é um conteúdo denso, vou levar muito tempo, mas essa é uma técnica, gente, assim, ó, que pra mim, tá? Mudou muito a forma como eu me relaciono com as pessoas, tá? Em seguida, gente, eu falo na aula 6 sobre como gerenciar expectativas. Essa é uma aula que, se você aprende a gerenciar a expectativa do seu colega de trabalho, do seu líder, das pessoas ao seu redor, a sua chance de acerto é muito maior. E calma, eu não falo que você tem que diminuir a expectativa, não é isso, tá? Eu falo sobre como você deve alinhar essa expectativa. Em seguida, eu falo sobre como lidar com clientes nervosos. Tem gente que trava, né? Tem gente que buga.
O cliente ou trouxe uma reclamação, ou ficou nervoso e as pessoas acabam travando e não sabem o que fazer. Eu vou chamar o líder, vou chamar... Terceiriza a responsabilidade. Eu explico como você consegue sair dessa situação de um jeito mais confortável e que você também consiga deixar o cliente mais confortável, tá? Na aula 8, eu falo sobre como agir ao receber feedback dos clientes, seja positivo, seja negativo. Na aula 9, gente, aula polêmica também, mas que dá muito resultado. Olha o nome da aula, olha o nome da aula que eu coloquei. O telefone é seu amigo, acredite. E na aula vocês vão entender por quê, tá? Eu trago técnica de abordagem via telefone, vocês vão entender o negócio. Na aula 10, eu falo sobre o WhatsApp. E olha o título da aula. O WhatsApp deve ou não ser usado? Fica aí para você pensar. Fica aí para você pensar essa questão sobre o WhatsApp. E nessa aula, gente, nossa, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 presentes. Nessa aula, eu vou falar quais são. Só desse módulo, tá? Desse módulo aqui, que é o módulo 9, Estratégias de Aquisição do Cliente, eu vou falar quais são os presentes, só para vocês terem uma ideia, tá? Primeiro presente, a linguagem corporal no trabalho. Segundo presente, 27 templates de e-mail, e-mails prontos que você consegue adequar para o seu dia a dia, você já tem a base. Material extra como presente número 3, a arte da negociação. Material extra 4, playbook de vendas no WhatsApp, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse material aqui quem fez foi a Sutshare e eu compartilhei aqui com vocês. E material 5 é o guia prático do WhatsApp Business do Renato Xavier. É um material muito legal, então já tem aqui também como presente. Vocês estão entendendo o nível dos presentes que eu entrego, tá? Eu só vou falar desse módulo aqui, pronto. Vamos lá para o módulo 10. Esse eu falo sobre análise comportamental. Gente, não adianta você atender a Sandy, a Xuxa, a sei lá quem mais... fala alguém aí que é bem bravão. A Marília Gabriela, quem mais? O Ronaldo. Não adianta você atender todas as pessoas da mesma forma, gente. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa age, pensa e é motivada por algo diferente. E você precisa entender isso. E nesse módulo eu falo sobre como você identifica o seu perfil comportamental e também do seu cliente. Porque assim você consegue ajustar o seu comportamento, você ajusta o que você vai dizer de acordo com o comportamento daquele cliente, tá? Então, na aula 1, nós temos introdução aos perfis comportamentais. Na aula 2, a gente faz o teste do seu perfil comportamental para a gente identificar qual é. Aí eu trago... eu divido 4 perfis, tá? Existe uma metodologia de análise e eu trago quais são os 4 perfis e eu explico em 4 aulas cada um desses perfis. É uma aula direcionada para cada um deles, tá? E em seguida, na aula 7, eu falo sobre o relacionamento integral, como você se relaciona de forma integral com as pessoas, seja cliente, seja as pessoas do seu dia a dia. Eu fiz questão de fazer um curso que não ajude só o profissional, mas também de forma pessoal, tá? Na aula 8 eu falo sobre o perfil do vendedor, o hunter, o farmer e o closer. Eu falo sobre o que cada um desses faz e como você coloca cada um desses perfis na sua empresa, no seu dia a dia, e você também vai conseguir identificar o seu perfil, tá? Na aula 9 eu falo sobre o perfil estrutural do vendedor. Na aula 10, gente, eu falo sobre os motivadores. Tanto os motivadores do vendedor, como os motivadores de compra. O que motiva as pessoas a comprar, tá? Então, tudo isso tem nessa aula e temos 2 presentes nesse módulo. Vamos lá para o módulo 11. Gente, eu vou explicar sobre esse módulo, tá? Com o passar do tempo, alguns termos foram se tornando cada vez mais presentes e essenciais no dia a dia de quem trabalha em empresa que faz algum tipo de venda. E esse termo é algo que ele não só veio para mostrar a importância do cuidado com o cliente mesmo no pós-venda, mas ele veio para dizer que o cliente ele é parte assim
fundamental na estruturação daquilo que vai ser realizado para ele, porque afinal, gente, quando a gente faz uma venda, o que a gente quer é que o cliente fique feliz, satisfeito e que tenha resultado com aquilo que a gente vendeu, não é? E é por isso que eu trago o módulo de Customer Success, onde eu trago todo o conceito de elaboração de estratégia Customer Centric, onde tem o cliente no centro de todas as decisões. E esse é um conceito que vem muito das empresas de SaaS, mais que adequados a qualquer, mas assim, qualquer modelo de negócio. Pensar no sucesso do cliente é fundamental. E aí, na aula 1, eu trago o que é sucesso do cliente. Na aula 2, eu falo sobre pós-venda versus o sucesso do cliente e por que são coisas diferentes. Coisas diferentes no sentido de o pensamento de pós-venda geralmente é Quando você utiliza esse pensamento de pós-venda, depois que eu fiz a venda, focando no sucesso de cliente, a minha forma de pensar e como eu elaboro o meu planejamento e meu plano de ação são diferentes. É nesse conceito, tá? Na aula 3, eu falo sobre como elaborar estratégias de sucesso do cliente. Na aula 4, eu falo sobre depoimento, porque é importante e como você consegue pegar depoimentos dos seus clientes, qual é a estrutura de depoimento. Na aula 5, eu falo sobre indicação, qual é a importância de pedir indicação, como pedir indicação para o seu cliente, tá? Na aula 6, eu falo sobre upsell, downsell e cross-sell, que é possível sim vender várias vezes para o mesmo cliente, tá? Eu explico direitinho isso. Na aula 7, eu falo sobre CRM efetivo e fluxo de nutrição. Na aula 8, eu falo indicadores de sucesso do cliente, tá? Então, tudo isso está bem descrito em cada uma dessas aulas. Vocês estão vendo como o negócio fica denso, né, com o passar. Vocês vão vendo como vocês vão recebendo técnicas, estratégias e métodos e ferramentas para vocês conseguirem aplicar no dia a dia. E nessa temos 2 materiais de presente, tá? Lembrando que cada vez que eu vejo um material que eu sei que vai mudar jogo, que é importante, eu incluo nos módulos sim. Então, dependendo de quando você está vendo aqui essa nossa conversa, pode ser que muitas coisas já tenham sido incluídas, tá? Seja no método, seja como material extra. E vamos para o 12º e último módulo. Olha o nome desse módulo, gente. Vendas de alta performance. Vendas de alta performance. Vamos lá. Aula número 1. Funil de vendas em Y. Tenho certeza que você já ouviu falar em funil de vendas, mas funil de vendas em Y já? Vocês vão entender que a estratégia ela não é uma só, mas ela vem de locais diferentes e podem ser estruturadas de acordo com o seu modelo de negócio, tá? Na aula 1 eu já trago esse conceito. Vamos lá. Aula 2. Mapa de condução comercial. Eu te trago um mapa que você vai seguir quando estiver fazendo uma reunião para fazer a venda de algo. Resolvido. Simples assim. Tem o passo a passo, tá definido, tá bonitinho e arrebenta. Depois, na aula 3, eu divido esse mapa em fases e eu explico como você aplica cada uma delas, tá? Na aula 3 eu falo sobre a primeira fase da condução comercial. O que você precisa preparar, como você faz a abertura, como você utiliza a estratégia para começar uma conversa de vendas. Você vai entender que muitas vezes a sua venda acontece nos primeiros minutos e não lá no final. Você vai entender isso dentro da aula. Na aula 4, eu falo sobre como conduzir a venda através de perguntas provocativas. É uma técnica chamada SSP, tá? Na verdade, gente, o grande lance comercial, ele tá nas perguntas que você faz e não nas respostas que você dá. E eu explico como você vai construir essas perguntas nessa aula, tá? Na aula 5, eu falo sobre impacto e evento crítico. Eu falo sobre como você cria o impacto comercial naquela pessoa e o que significa evento crítico, tá? Essa é uma estratégia utilizada e desenvolvida
por uma empresa do Vale do Silício, que já treinou empresas assim no mundo inteiro e é uma técnica que, assim, gente, muda jogo real. Quando você tem isso, muita gente fala assim: ai, mas eu faço venda, cada um faz venda do jeito que acha que tem que fazer. Quando você aplica uma técnica como essa, gente, é inacreditável. Como o seu time muda o nível e como você muda o resultado. E na aula 6 eu falo sobre prescrição e não vendas e processo de decisão. Como você ajuda as pessoas no processo de decisão delas. E por fim nada, tem mais uma, duas, três. Tem mais 3 aulas nesse módulo. Na aula 7 eu falo sobre preço. Na aula 8 eu mostro como você constrói um painel de objeções. E na aula 9 eu falo como você se torna um parceiro meu, tá? Isso tudo tá super desenhado. E nesse último módulo nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Gente, 5 presentes no nosso último módulo. Então, esse aqui é o nosso curso Fórmula de Atendimento Vendedor de Resultado. 100% online, são 12 módulos, você recebe um módulo por semana e tem acesso a esse curso durante 1 ano, tá bom? Então, se você está preparado para mudar o jogo, para aprender a vender de verdade, atender em alto nível e conseguir melhorar o resultado, me manda um direct, clica lá no link na minha bio, procura Noara Poser, coloca lá no Google, todas as minhas redes sociais são Noara Poser, @NoaraPoser, só me procurar, me manda uma mensagem ou clica direto no link e vem fazer parte dessa turma. Espero que você tenha gostado, espero te ajudar na sua caminhada, a gente tá junto, um super beijo e a gente se vê online.